Os pesquisadores Martí e Osório confirmam a existência de um esconderijo secreto onde estaria o maior tesouro templário, o Santo Graal. Os Templários na América. Esse forte é um planalto, onde se diz que foi o primeiro enclave templário que houve na região. O Planalto é um grande planalto de origem vulcânica. Os nazistas buscavam o Santo Graal na Patagônia, por isso chegavam submarinos nazistas na Bahia sem fundo. Nesse lugar há muito mais do que se pensa. Os Templários na América. Até onde a pista do rio subterrâneo nos leva na Patagônia? Quais são as pistas para se chegar ao Santo Graal? Esse lugar realmente existe? Na província argentina de Chubut, há um pequeno local chamado Telsen. Essa é a região da última morada do Santo Graal? Telsen é um vale que fica em Chubut, que significa o lugar dos ancestrais. E quem fundou esse lugar se chamava John Morley, muito parecido com Jacques de Molay, que foi o mestre templário. A cidade de Telsen é conhecida pelos glifos, formas e desenhos formados por uma cadeia de grandes pedras. Uma das provas mais fortes da presença dos templários na área são os glifos de Telsen, onde estão desenhados em pedra, vistos do ar com grande magnitude, glifos de 200 metros de largura, com cavaleiros, espadas. Foram cobertos com tamariscos, com árvores, para que o local não pudesse ser escavado. Alguns membros da comunidade científica e especialistas em geologia põem em dúvida as teorias que falam na existência de cavernas ocultas e dos supostos glifos com figuras desenhadas na terra. A localização de Telsen é na parte sul do Planalto Somuncurá. Nessa região há pedras de diferentes origens e de diferentes idades. Há pedras de idades jurássicas, muito antigas, até pedras terciárias, de uns 8 ou 9 milhões de anos. Há pedras tanto de origem vulcânica quanto de origem sedimentar. Os cientistas continuam sem ter provas desses desenhos chamados de glifos na Patagônia. Existem provas de vikings e de templários na Patagônia, principalmente em umas pedras encontradas em escavações feitas ao lado do rio Chubut, perto de Trileu, onde há runas vikings, principalmente a runa de Balala, que é a runa absoluta dos vikings. Está em todas as pedras. Essa runa se encontra implícita em todas as pedras encontradas. Telsen é reconhecida por muitos pesquisadores como o destino final do tesouro da Ordem Templária, onde também se diz que se encontram as cidades dos Césares e até onde os rios subterrâneos chegam. Cidade dos Césares, Golfo de São Matias. Chamam cidades dos Césares porque há duas teorias. Uma diz que quem a descobriu foi um dos conquistadores que chegou à Patagônia e se chamava César. Então ficou como cidades dos Césares. Outra diz que a beleza dessa cidade é tamanha, e tamanha a riqueza e o tesouro desse lugar, que o atribuem ao Império Romano, a César. Eu não sei de cidades ocultas ou sepultadas por algum acidente geológico ou algum evento de alguma natureza. O que há é algo muito comum e os arqueólogos da Patagônia trabalham muito com vestígios, cavernas ou beirais de povos originais. As cidades dos Césares estão na Patagônia. Tem conexão com o Planalto e o Forte, as margens do Atlântico e com a região de Telsen. O que é a região de Telsen? Era uma estrada por onde passava a quarta rota da Prata, que conectava diretamente à Serra do Vulcão, na província de Buenos Aires. Essas rotas eram protegidas por tribos afins que eram de brancos, todos brancos.
Alguns falam na hipótese que revela a existência de uma cidade oculta em uma quarta dimensão, na qual se chega atravessando um portal energético localizado na região de Telsen. Uma teoria fantástica controversa, que muitos cientistas veem como improvável. Há muitos que dizem que é uma cidade errante, que fica entre as duas dimensões, entre a terceira dimensão e a quarta dimensão. E às vezes desaparece da terceira, por isso é muito difícil encontrá-la. É uma lenda como a de Eldorado, na região da América Central. A lenda sobre essas cidades dos Césares está ligada à região de Telsen, mas por que ninguém pode explicar sua localização? Existe um grande silêncio entre os habitantes da localidade de Telsen que se negam a dar testemunho sobre o tema. O Graal e a Cidade Oculta parecem ser um segredo bem guardado pelos habitantes locais. Um mito difícil de se comprovar, um mistério que ainda continua sem resposta. É muito evidente que os habitantes de Telsen se negam a falar sobre o Santo Graal e sobre todas as coisas que se encontram em Telsen, porque temem um pouco por sua pequena população, seu pequeno lugar. Não querem se sentir invadidos pelo turismo, por situações um pouco agressivas, numa região tão pacífica como é a população de Telsen. Os indícios encontrados levam os pesquisadores do Graal a uma região, a formação rochosa de Telsen. Segundo os pesquisadores Fernando Martí e Alejandro Begossorio, se trataria de uma porta finamente talhada que claramente parece ser uma porta selada, obstruindo a entrada para um túnel. Essa seria a misteriosa Porta de Telsen? A Porta de Telsen é o que nós chamamos de Porta de Pedra. Não existem provas tangíveis, apenas teorias baseadas em mitos e lendas sobre a suposta porta onde se esconderia o Santo Graal. Dizem que o Santo Graal está na Porta de Telsen. Seria importante cruzar essa porta para ver se o encontramos. Apesar de todos indicarem a região como tal, ninguém pôde chegar ao lugar exato onde ela fica. Há poucas pessoas que dizem ter visto essa estranha porta de pedra. Também se fala da existência de um único documento em película ou filme que revelaria a imagem da misteriosa Porta de Telsen. A porta em si é uma caverna que foi selada. Dentro dessa porta, se supõe, e isso é especulação, que haja material templário. Normalmente onde há uma caverna, há mais de uma, e elas podem estar alinhadas. São cavernas que se originam normalmente em rochas carbonáticas, rochas que podem degradar. Também existem cavernas formadas por rochas vulcânicas. A lava que baixa, esfria e deixa cavidades. Às vezes pode haver mais de uma caverna alinhada. Aparentemente, é uma porta de rocha ou de pedra, mas que está fechada, que está num maciço montanhoso, um maciço de pedra montanhosa. E que dá toda a sensação de ser uma porta que está fechada por dentro. Acredita-se que atrás da Porta de Telsen está o Santo Graal. O Santo Graal parece ter o poder de se esconder para não ser revelado. Ninguém pode dizer com exatidão o lugar onde fica a porta. Pode-se observar a menção de uma porta na região de Telsen. As imagens que eu vi não me indicam que exista uma porta. Me parece mais exatamente uma formação de uma rocha vulcânica, muito similar a uma porta, mas que só tem o aspecto de porta. Estamos falando sempre de rochas vulcânicas. As imagens nesse filme são supostamente as únicas provas atuais da existência da Porta de Telsen, o lar do Santo Graal. Seriam essas provas um claro indício de que o Santo Graal estaria em Telsen, na Patagônia Argentina? É realmente possível que a Porta de Telsen seja sua última morada? Supostamente, a história diz que os templários continuam existindo, não mais vestidos com túnicas brancas, obviamente,
porque tudo se renova e desde que veio da Europa, enfim, todas as lendas vão se distorcendo cada vez mais. Uma cidadela, um enclave, que está devidamente protegido por 1000 metros de basalto vulcânico. A Patagônia Argentina esconde um último segredo sobre o Graal. Um enigma que espera ser revelado. Existem templários em toda a América Latina também, como na Europa. Aqui temos na Argentina a Ordem dos Cavaleiros Templários, com sua sede principal em Buenos Aires. E na Patagônia temos a Preceptoria, pela qual eu sou o responsável. E há templários também no Peru, no Chile, no Paraguai, no Brasil. Formamos a União Templária Latino-Americana, onde se associam todas as ordens de origem templária. Atualmente, não existem templários verdadeiros. A ordem foi desfeita em 1212 pelo Papa Clemente V, de tal maneira que todos os grupos posteriormente que se intitulam templários não têm absolutamente nada a ver com a ordem original, apesar de retomarem a simbologia, os valores, os rituais próprios dos templários. Na Europa existem ordens templárias, vestígios da ordem monástica que estamos falando, que existem com outras características. Eles inclusive buscaram e resgataram muitos conhecimentos transcendentes que permitiram o maior conhecimento dessa ordem. O Graal sabe se cuidar. Tata Dios é muito inteligente e soube se colocar onde não poderiam encontrá-lo, não poderiam destruí-lo, porque pode ter gente má que queira destruí-lo. Todas as pistas recolhidas pelos pesquisadores apontam para o continente americano como suposto destino do Graal. Duvido muito que o Graal tenha sido transportado à América, apesar de existirem referências que nos indicam que o Graal foi levado para a Argentina. Acredita-se que o Graal chegou à Patagônia junto com todas as relíquias que saíram do porto de La Rochelle. Pessoalmente, eu não acredito nesse tipo de lendas. Temos que ser respeitosos com a tradição e acredito que seja muito importante resgatar a cultura dos povos. Parte do tesouro templário está na Patagônia, precisamente nas cercanias de Telsen e abaixo do Planalto de Somuncurá. Pesquisadores de todo o mundo continuam encontrando pistas do Graal e todas apontam o continente americano como seu destino. Mas realmente estamos diante de um mito ou de uma realidade que quer se esconder? Enquanto isso, na cidade de Telsen, o segredo templário parece estar muito bem escondido. A primeira coisa a determinar é se o Santo Graal existe, se por um acaso ele existir. Se ele existir verdadeiramente, não se sabe onde é que ele está, porque nunca o encontraram. Apesar de que teve muita gente que o buscou durante muito tempo. Em último caso, o cálice que pode ter servido Jesus na última ceia se perdeu pela história e hoje em dia há 3 ou 4 santuários na Europa que reivindicam para si a posse do autêntico Graal. Se há 4, significa que nenhum é verdadeiro. 3 dias antes da ordem ser capturada, saíram com todos os tesouros dos templários. E entre esse tesouro estaria o Santo Graal, a Arca da Aliança e a Lança de Longinos. O Graal não pode ter chegado a nenhum lugar porque é uma figura literária, portanto não existiu. E em todo caso, o cálice que foi usado na última ceia pode ter sido perdido ao longo da história. Nos perguntamos se José de Arimateia poderia ter levado o Santo Graal para a Escócia. E da Escócia, levaria para onde? Eu afirmo que o Santo Graal está atualmente debaixo do Planalto de Somuncurá. Não posso dar mais detalhes.
Mas sei que ele está em posse atualmente dos Templários.